Frei Rogério, dedicado servidor do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, de verbo que fluía facilmente à flor dos lábios, disse: Pai Francisco, será para mim especialmente agradável se ouvir algo mais sobre o que é a consciência, de que muitos falam, mas pouco se diz, permitindo uma compreensão mais profunda. O nosso irmão Francisco, com os lábios ocupados por sorriso espontâneo, deu um intervalo entre pergunta e resposta, de modo que as ideias pudessem surgir em ambiente de inspiração superior. E argumentou com presteza: Frei Rogério, é de notória compreensão que esse assunto participe das cogitações de Deus, do recântico das almas. Os nossos teólogos, homens por vezes inspirados, deixam escapar, de vez em quando, algo que nos sacia a sede de saber sobre a consciência. Mas eles mesmos duvidam do que falam, por lhe faltar a segurança neste assunto de difícil comprovação. No entanto, caro filho, nunca devemos abandonar um assunto, porque ele se nos apresenta fraco em sua existência e de difícil entendimento. Foi muito boa lembrança, e rogo a todos que oremos em conjunto, para que possamos buscar mais além o que ainda não entendemos com precisão. Quero parecer de todos a respeito deste assunto, porque é nesta preocupação cristã que encontraremos o princípio do caminho que nos levará à fonte da sabedoria. Já li alguma coisa sobre esse assunto no grande livro da natureza, folheado pelas experiências, pelas mãos de cada dia. E encontrei, caros companheiros, uma abundância de códigos representativos, cuja interpretação será dada pelos que leram como eu. No entanto, não devo dar a minha opinião pessoal. Rogo a inspiração divina para que eu possa servir de instrumento. Não para falar aquilo que me agrada, mas o que for o certo. Eu peço a verdade. Vejo a alma, Frei Rogério, como se fosse uma espiga de milho. A espiga é protegida por várias palhas sobrepostas, estando no centro o sabuco, dando firmeza aos grãos. Parece-me que o espírito é obrigado, em obediência às leis de Deus, a se revestir de inúmeros corpos, que podemos chamar de roupagens espirituais, para com elas descer neste mundo, de acordo com a determinação divina. No centro, existe um corpo de comando, no qual o Espírito sente a grandeza de Deus e acata as ordens mais sutis. Paulo disso era conhecedor, quando dizia nesses termos, em que muito medito: o Cristo em mim é motivo de glória. O Cristo em mim é motivo de glória. Olha aqui a oração que a Neuza fez hoje, né? Que todos sintam a presença, né, dele em nós no outro. Então, Cristo em mim é motivo de glória. Jesus nos fala, por exemplo, Jesus nos fala por esse campo de sensibilidade, que se aguça cada vez mais com a nossa maturidade espiritual.
Esse campo é a consciência. Os outros corpos são mutáveis, como que para encontrarmos a realidade, mas o centro faz parte da divina presença e é dado a sua sutileza que se esconde nas dobras do tempo e que somente Deus conhece na sua totalidade. Registra tudo o que fazemos, pensamos e sentimos em uma área infinita, onde sempre há lugar para mais coisas. Que Deus me perdoe se falo o que não devo. Entretanto, encontro neste assunto uma grande alegria, por nos dar motivo de somente gravar em nós tudo que se relaciona com o amor. Frei Tancredo, imbuído da mais pura complacência, rogou com humildade, procurando saber de Frei Francisco assunto dos mais interessantes para a comunidade, entoando a sua interrogação para que todos ouvissem. Pai Francisco, por que sempre que se faz uma comunidade como essa, separam-se as mulheres dos homens? Por que há nelas, ou em nós, que nos impede caminharmos juntos? Francisco de Assis, comovido pela pergunta, respondeu melancólico. Frei Tancredo, bem que poderia não acontecer isso. Somos todos irmãos, convivendo na mesma casa de Deus. Porém, essa casa tem muitas divisões para que possamos adquirir segurança naquilo que devemos fazer. Quando a terra se transformar em verdadeiro reino de Deus, não haverá incompatibilidades, nem separações convenientes entre homens e mulheres. Somos peças idênticas, mas de feições diferentes. Deus criou a mulher, nossa irmã na eternidade, para que fosse a nossa companheira, e nos criou igualmente, objetivando esta função, a mesma função. Existe nela algo, Frei Tancredo, que o homem não tem condições de expressar e vice-versa. De sorte que deve haver troca de bênçãos que os dois carregam nos guardados dos corações. Vou falar-te sobre o que, de certa feita, vi, em estado de oração, senão em estado de graça. Pela graça divina, não por merecimento, duas mãos derramando luzes, como se fosse um trigo luminoso, na cabeça de um casal. Elas brilhavam como o sol, e as duas criaturas absorviam aquilo pelas como se fosse um respasto dos anjos. O homem transformava aquela luz em outra luz, circulando em todo o seu corpo, como se fosse o seu próprio sangue, dando-lhe vida, porque vinha da vida maior. A luz tomava colorações de um vermelho encantador, agitante e estimulante. A luz que era derramada na cabeça da mulher, do mesmo trigo divino, transformava-se em um fluido azul, que de tão lindo e de difícil descrição, provocando os mesmos efeitos no seu mundo interno. E aquela força visitava toda a sua carne, sem perder o mínimo lugar que fosse, arregimentando tudo em vida para a vida maior. Que belo! O que mais me admirou
foi quando olhavam um para o outro com desejos e amor e carinhos, senão de amizade profunda e sincera. Saía da mulher em direção ao homem pequena chama de luz, não tão brilhante como quando entrou, pela graça de Deus, e sumindo em suas entranhas. Ele, tomado de novo vigor, sentia-se feliz e desejoso de viver, mas viver mais, todo cheio de esperança. A mulher também recebia do homem essa mesma bênção, da maneira como tinha doado e com os mesmos efeitos. Esse clarão azulíneo que saía da mulher, no êxtase de amor para o homem, ia diretamente à fonte de vida. E o vermelho encantador do homem para a mulher buscava igualmente o ninho, onde se geram os rudimentos da própria vida do corpo. Notei a grande necessidade dos dois permanecerem juntos, para não morrerem carentes dessas luzes de Deus, que se transformam nos corações das criaturas e de que cada um sabe fazer a sua própria porção. A carência de... Pois não? Eu achei legal essa parte, porque isso aí, ele descreve o envolvimento de energia e sentimento que a gente pode extrapolar muito bem para o nosso grupo. Essa coisa de você gerar uma energia, um sentimento, irradiar para alguém e captar aquilo. Embora ele esteja falando aqui numa situação muito específica, a gente pode considerar isso como uma base do processo que acontece com todos nós nesse momento que nós estamos aqui. A gente está fazendo exatamente isso, mas num nível diferente, proporcionando a cada um essa mesma coisa. Cada um de nós está fazendo isso que ele está descrevendo com o casal, um com os outros, e todos nós juntos estamos fazendo exatamente isso, ou pelo menos tentando, com o universo inteiro. Então, achei muito, muito interessante essa parte, porque a primeira lida assim rápido pode parecer que não está ligado ao que a gente está fazendo aqui agora, mas, assim, é a base do mecanismo que faz com que a gente funcione e se reencontre todo dia aqui. Eu sinto isso, sabe, Silvio? Assim, o azul é a cor da harmonia, né? O céu é azul, harmonizando tudo e todos. Essa grande coxa de retalho, né? Todo mundo que é diferente e tal. E o feminino, que é essa cor azulada, né? Gente, eu vejo feminino assim, com tanta paz, com tanto mais segurança do que o masculino, que é uma coisa muito linda, né? E nós, o masculino, que é essa cor vermelha, essa cor de luta, de amor, de muita força, né? Aí vem a mulher com o feminino, acalmando, tranquilizando e harmonizando. Eu estava lendo aqui agora, gente, como é belo, e como eu enxergo isso, vejo isso, assim, com tamanha luz. Às vezes eu choro, assim, de tanta gratidão pelo feminino, que harmoniza, essa cor azul, harmonizando todos os movimentos, né? E equilibrando. Porque a gente, um homem, eu, por exemplo, não vou falar de mim, eu sou muito impulsivo. Nossa Senhora do Carmo. Eu sou impulsivo demais. Eu vejo a Cláudia me tranquilizando, me acalmando. Papai do céu, obrigado pela Cláudia na minha vida. Minha mãe, se eu pensar na minha mãe, né? A gente lá, aqueles meninos, 7 filhos, um barulhado. A mamãe chegava e ia acalmando todo mundo, harmonizando. Papai tinha que chegar falar que ameaçando, que ia bater, fica quieta. A mamãe não. O que foi, meu filho? O feminino é a harmonia. E Mas eles se encontram, né? Essa troca, né, que fala que é o contrário, né, o masculino e feminino, né, talvez já seja para já ir acalmando, né, o masculino. Equilibrando. Tem que encontrar a serenidade. Na verdade, as duas energias estão dentro da gente, né, a gente precisa equilibrar, né.
Nós temos masculino e feminino, mas como a gente não consegue dentro da gente, aí Deus nos dá um companheiro, uma companheira para nos ajudar. Ai, que benção. Nossa Senhora, que benção. A carência de um. Rômulo, eu acho que André ia falar. Desculpa, André. É que, para mim, esse feminino que Rômulo ressalta não tem nada a ver comigo. De muita, sabe? Eu acho que na vida eu aprendi a ser muito guerreira, de ir para frente, né? De lutar pelas minhas coisas, pelas coisas da família, e com muito afinco, sabe? Aí vem a história depende também do tipo de personalidade, mas eu entendo mais essas energias do feminino e masculino como algo assim, para a gente buscar esse equilíbrio, sabe? Mas fico pensando nas deusas também, na própria Joana, né? Foi uma guerreira, né? E, claro, era um grande espírito, mas ela estava ali, na frente de batalhas. É isso que eu fico pensando. Mas não estou defendendo nada, não. Só estou falando sobre um olhar. Pois é que o Silvio falou, né? Está dentro de nós, o masculino e o feminino. O masculino especial, de quem faz a diferença, ele está muito dentro de si, o feminino. O feminino especial traz muito dentro de si o masculino. Então, tem a hora, Deus nos permite ter toda essa energia dentro de nós, né? E a gente cabe a nós harmonizar. Cabe a nós harmonizar dentro de nós. Isso, Andréia, talvez seja o principal motivo porque a gente alterne as encarnações, às vezes como homem, às vezes como mulher. Não é que a gente precisa aprender o que uma mulher tem que ser ou o que um homem tem que ser. E, na verdade, né, a gente fala aqui em masculino e feminino, mas é tudo uma coisa só. Em termos de energia divina, não existe essa separação. Isso é uma coisa que a gente cria para a nossa compreensão. É tudo uma energia só, que ela flui com a mesma intensidade. E a gente vai, de acordo com a nossa compreensão, a nossa vivência, a nossa experiência, dando mais importância, talvez mais ênfase, a determinado tipo de característica da energia que é una, que forma a gente. A gente não tem como... A gente não é, na verdade, aquele símbolo do yin-yang, né? Metade uma coisa, metade outra. A gente é uma coisa só. Tudo isso são os contrastes que existem, né, até o equilíbrio, e a gente vai criando imagens para que nós aqui, com a nossa capacidade atual na Terra, possa compreender. Mas isso tudo que a gente fala de bem, mal, feminino, masculino, na verdade é tudo uma coisa só, que a gente separa, pode-se dizer até por questão didática, mas é tudo parte da mesma energia. Depende da compreensão que a gente tem, vai adquirindo do todo, para saber como isso tudo se harmoniza. Mas eles não são antagônicos, como na realidade a gente pensa. Eles são complementares, sempre complementares. Verdade. Esse aspecto que o Silvio colocou é bem bacana, percebendo toda essa variedade. Mas eu acho que também existem, nesse mundo, a questão da polaridade, que se complementa, ela está dentro de determinados processos que são muito profundos, porque o momento em que daquela estrutura de equilíbrio vai se criando algo, ele surge o seu complementar para continuar no equilíbrio, né, como uma ação, naturalmente surge algo que complementa para manter o equilíbrio.
essa dança, ela é sempre complementar, né? Então, é como uma asa de uma ave. Com uma só você não consegue, né? São as duas juntas. Então, as duas são maravilhosas. Todas elas são maravilhosas. E isso que o Silvio coloca, eu vejo assim também no sentido de que existe uma variedade muito grande desses processos que são complementares, né? Que são que cada vez mais a gente vai buscando o centro, o equilíbrio, né? Que a gente, né, colocou ali. E um ponto também que eu queria colocar nesse texto é essa característica que vem de Deus. Cada um absorve e doa, né? Que o Silvio falou do nosso trabalho, que eu achei tão bonito. Lembrar essa ideia da manutenção. E ali era um momento para eles muito importantes, mas durante a vida manter esse estado é um grande exercício, é o que a gente tenta fazer aqui, tenta fazer na vida, e é o caminho espiritual de todas as pessoas, é procurar manter essa ligação e doar esse fruto, sabe? Eu queria também colocar só essa ideia aqui, né, dessa constância de manter essa doação, né, ou na família, no local de trabalho, aqui, esses pontos que eu gostaria de colocar também. Sobre esse ponto, eu ia pedir à Neuza que ela expusesse um pouquinho do que ela falou no início, da sensação de mudança que ela está tendo em relação exatamente a isso que você está falando, de cada vez mais estar envolvida e se permitindo estar cada vez mais ligada a tudo isso, a esse processo. Ela estava falando no início, né? Cada vez mais ela se sente trabalhando e toda hora ela sente que ela está a necessidade de se recolher, que eu acho que é exatamente a exemplificação dessa modificação assim em vivo, né? É isso. Porque, Neuza, desculpe. Não, pode falar. Eu fico pensando também para a gente olhar, né, para, inclusive, o perigo, inclusive, da gente estereotipar um modelo feminino, sabe? Que é tão opressor, onde a mulher tem que falar manso, porque ela é mulher, porque ela é feminina. E isso é extremamente opressivo em momentos onde a mulher precisa gritar, sim, aquele é o feminino que grita, saca? Então, é assim, eu fico muito atenta com algumas narrativas de mulher, mansidão, mulher, suavidade. Caramba, mulher é mulher, mulher é mulher, homem é homem, e a gente tá junto, sabe? Mas é isso, é essa atenção que eu queria dar a esse ponto.